Bem-vindos de volta nesse vídeo, a súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz respeito à situação de estabilidade provisória ou garantia provisória de emprego do empregado que sofre um acidente de trabalho ou que padeça de uma doença ocupacional. E lembrando que pelos termos da Lei 8.213 de 91, já vou mostrar aqui na sequência, mas pela lei, o acidente de trabalho é equiparado à doença ocupacional. Então, falar em acidente de trabalho em doença ocupacional é falar da mesma coisa, para fins trabalhistas, para fins previdenciários. É claro que pode ter uma peculiaridade com relação à parte probatória, etc., mas os efeitos jurídicos do acidente e da doença ocupacional são os mesmos, ok? Dito isso, vamos lá para a súmula. A súmula fala o seguinte: é constitucional o artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que assegura o direito à estabilidade provisória pelo período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. Bom, esse tema aqui é um tema que já chegou ao próprio Supremo Tribunal Federal, depois vocês podem dar uma olhadinha no acórdão, é a ADI 639 do Supremo, que foi julgada lá no ano de 2005, tendo como relator o ministro Joaquim Barbosa, tá? Qual é a discussão que chegou ao Supremo? A discussão que chegou ao Supremo diz respeito ao artigo 7º, inciso 1º da Constituição. Porque o artigo 7º, inciso 1º, é aquele artigo que fala o seguinte: é um direito dos trabalhadores rurais e urbanos, entre outros, a garantia, contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, garantindo também aí uma indenização compensatória, entre outros direitos, nos termos de lei complementar. Então, esse artigo 7º, inciso 1º da Constituição, exige lei complementar para que se trate desse tema de estabilidade no emprego. E essa foi a discussão que chegou ao Supremo. Essa lei 8.213 de 91 é uma lei ordinária. E aí vem a discussão: será que uma lei ordinária poderia prever uma estabilidade provisória, uma garantia provisória de emprego? E o Supremo e o TST, a meu ver, corretamente, muito corretamente, disseram sim, essa lei ordinária é constitucional. Não há aqui uma violação, uma suposta reserva de lei complementar. Por quê? Porque a lei ordinária ela pode trazer, como traz, diversas situações pontuais de garantias no emprego. Por exemplo, aqui, a situação essa própria aqui do acidente de trabalho, a situação de diretor de cooperativa, representante de empregado no Conselho Nacional de Previdência Social. A gente tem situações em comissão de conciliação prévia também, representantes de empregados em comissão de conciliação prévia. Então, a lei infraconstitucional pode trazer situações pontuais, em determinados casos, em que o empregado vai ter a garantia de emprego, vai ter a estabilidade provisória. A lei complementar, a Constituição, quando exige a lei complementar, ela exige lei complementar para tratar da situação da estabilidade geral no emprego. Como era, antes da Constituição de 88, a situação do chamado estável decenal. Aquele empregado que tinha mais de 10 anos no emprego, esse empregado tinha uma estabilidade quase que absoluta. Ele só poderia ser dispensado por justa causa e ainda assim desde que houvesse uma ação especial chamada inquérito judicial para apuração de falta grave. Então é para essa estabilidade geral no emprego que a Constituição exige lei complementar e não para situações pontuais de garantias provisórias de emprego, ok? Então essa foi a discussão que chegou ao Supremo, que chegou ao TST, e hoje em dia é uma situação totalmente pacificada que não cabe sequer discussão, tá? Inciso 2º, são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Ou seja, a gente sabe que até o 15º dia, se o empregado fica doente, quem paga é o próprio empregador. Via de regra é isso. A partir do 16º dia, esse empregado é encaminhado então para o INSS. O INSS, nesse caso, paga o auxílio-doença, que pode ser um auxílio-doença comum, o chamado B31, que é comum, ou então o auxílio-doença acidentário, que é o B91. E lembrando que a legislação mudou o nome, a gente pode chamar de auxílio-doença comum, auxílio-doença acidentário, ou a gente pode também chamar de benefício por incapacidade temporária. Então, benefício por incapacidade temporária comum ou não acidentário e benefício por incapacidade comum, benefício por incapacidade temporária acidentário. Tá? Essas duas nomenclaturas são possíveis.
Aqui, por uma questão de facilidade, a gente já é mais acostumado, e eu vou continuar chamando de auxílio-doença acidentário, ok? Mas então é isso, né? Então o que a súmula fala é uma interpretação da própria lei, uma interpretação do artigo 118 da Lei 8.213, nesse sentido, né? Se o empregado, portanto, ele recebe o B91, ele recebe um auxílio-doença acidentário, ficou afastado por mais de 15 dias, portanto, esse empregado, portanto, ele vai adquirir a estabilidade provisória no emprego e, portanto, ele só pode ser dispensado 1 ano após a alta, dispensado de forma imotivada, sem justa causa. A dispensa por justa causa poderia acontecer antes disso, tá? Então, 1 ano após a sua alta médica e o seu consequente retorno ao serviço, tá? Essa é a estabilidade que vai ser garantida a esse empregado acidentado ou que sofra uma doença ou que padeça de uma doença ocupacional, tá? Essa parte final aqui, essa exceção, salvo se constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego, isso aqui, minha gente, quer dizer o seguinte, vai acontecer naquela situação em que o empregado deveria ter sido encaminhado para o INSS, porque ele tem uma doença ocupacional, por exemplo, ele tem uma doença, deveria ter sido encaminhado ao INSS. Se tivesse sido encaminhado ao INSS, receberia o auxílio-doença acidentário, porque seria um afastamento mais longo, né? O auxílio-doença acidentário, ele receberia isso, mas não foi encaminhado. O empregador não encaminhou, ou por algum motivo, esse empregado não recebeu o auxílio-doença acidentário. Tá? E aí, nesse caso, se o empregado tinha direito de receber o auxílio-doença acidentário e não recebeu, né, não foi encaminhado ao INSS, então, nesse caso, é claro que esse direito à estabilidade vai existir, né? Seria injusto nesse caso. Por quê? Porque o requisito, na verdade, é a doença ocupacional, né? Perceba que o requisito é uma doença ocupacional mais grave. Qual o objetivo da lei? Uma doença, um acidente mais grave que gere um afastamento superior a 15 dias, né? É uma situação mais grave, por quê? Porque o afastamento foi mais longo. Não foi uma gripe, não foi um negócio bobo. Foi uma doença ocupacional ali que o cara teve, é uma situação mais séria, né? Então essa proteção que a lei traz a esse trabalhador é justamente para evitar situações aí em que a pessoa adquira uma doença e seja descartada, né? Como se fosse uma coisa que ficou doente, que pode vir a ficar doente novamente, por exemplo, tá? E pode dificultar inclusive que esse empregado consiga outro emprego. Percebe aqui a situação? Então é isso, é por isso que a lei prevê. E aí, claro, se esse empregado tinha direito de receber porque ele tinha essa doença ocupacional grave, é claro que é legítimo e é correto que esse empregado também tenha a estabilidade provisória, a garantia provisória de emprego, ok? Então fica aí a explicação do inciso 2º. E do inciso 3º, é o mais novo aqui da súmula, foi introduzido lá em 2012, né? É o seguinte, o empregado submetido a contrato de trabalho por prazo determinado, goza da garantia provisória de emprego decorrente a acidente de trabalho prevista no artigo 118. Ou seja, né, aqui, portanto, o TST, assim como aconteceu na situação da gestante, né, então no caso da gestante e também do acidentado, ou daquele que tem uma doença ocupacional, né, então nesses casos, né, se supera o entendimento que foi o entendimento do TST durante muitos anos, muitas décadas, no sentido de que as estabilidades, as garantias de emprego seriam incompatíveis com os contratos a prazo determinado. Porque a ideia era, se o contrato tem um prazo certo, né, por exemplo, de 90 dias, digamos, não seria possível que esse contrato se prorrogasse por uma estabilidade, né? Essa ideia prevaleceu no TST e até hoje se aplica, né, segundo o próprio TST, para outras estabilidades. Tá? Por exemplo, do cipeiro, para uma estabilidade, por exemplo, que envolva um dirigente de cooperativa, sei lá, para outras estabilidades. Nesses dois casos aqui, gestante e acidentado, né, aqui é uma questão até humanitária, eu diria, no caso da gestante, né, e no caso do acidentado, é uma questão até de lógica jurídica e de justiça. Né, porque perceba, o contrato realmente ele era por prazo determinado, por 90 dias, por exemplo. Só que se o trabalhador sofre um acidente aqui, é claro que o acidente, ainda que a empresa não tenha uma culpa por aquele acidente, ainda que a empresa não tenha provocado esse acidente dolosa ou culposamente, mas esse acidente aqui, ele faz parte do risco do empreendimento. Né? E deixar esse empregado desguarnecido, deixar esse empregado, né, sem vínculo de emprego, sem uma proteção previdenciária, né, é algo extremamente injusto. Né? Então, por uma questão lógica, uma questão até de justiça comutativa aqui, ou distributiva, né, a gente vai dizer, olha, esse empregado aqui sofreu um acidente, então esse contrato ele vai se manter, né, mesmo que seja
uma situação de contrato por prazo determinado. E é claro que esse entendimento do TST ele vai gerar algumas discussões, né? Por exemplo, aqui, será que esse contrato, então, ele vai se converter, esse contrato que era por prazo determinado, será que ele se converte em contrato por prazo indeterminado? Né? Vamos pensar um contrato de experiência. O prazo máximo é de 90 dias, contrato de experiência. Aí o sujeito sofre um acidente de trabalho, por exemplo, lá no 50º dia, e ele vai ficar, por exemplo, afastado durante 30 dias, sei lá, e ele volta. E depois que ele volta, ele vai ter 1 ano de estabilidade. Então, um contrato que era de 90 dias, ele passou a ser um contrato, por exemplo, de 1 ano e, sei lá, aqui no meu exemplo, 1 ano e 120 dias. Né? Digamos que ele ficou 30 dias afastado. Né? Então, percebam, 1 ano e 120 dias. Bom, será que esse contrato continua sendo um contrato a termo? Um contrato de experiência? Um contrato com prazo determinado? Essa é uma questão muito polêmica, tá? Em que a gente não tem uma definição, eu diria, tão clara do TST com relação a isso. Mas eu encontrei já, assim, alguns julgados, eu trato isso, inclusive, no curso de Direito do Trabalho, eu trago tudo isso mastigadinho lá, os julgados e tal. Mas aqui, para resumir, é o seguinte, né? O que acontece é, o TST tem decidido que esse contrato não se converteria num contrato por prazo indeterminado. Ele permanece sendo um contrato determinado que fica ali com um prazo maior em função dessa estabilidade legal. O empregador não manteve porque ele quis, não manteve espontaneamente. Ele manteve porque foi obrigado para cumprir uma determinação legal, né, que é a estabilidade, que é o prazo de estabilidade. Ok? Isso no caso do acidentado e isso também no caso da gestante. Tá? Então esse contrato ficaria prorrogado, teria um prazo mais longo, e se o empregador então rompesse esse contrato lá no último dia da estabilidade, seria como se fosse uma ruptura de um contrato a termo. Tá? Agora é claro, se o contrato se prolongar além da estabilidade, além do prazo da estabilidade, aí nesse caso sim, se converteria num contrato por prazo indeterminado. Esse é o entendimento que a gente vê em alguns julgados do TST. Agora, particularmente, eu tenho muita dificuldade de concordar com isso, tá? Porque se eu tenho um contrato que, pela lei, ele só pode ter um prazo máximo, por exemplo, de 90 dias, como é que eu vou ter um contrato que deveria ser no máximo 90 dias de 1 ano, ou de 1 ano e meio, por exemplo, né? 1 ano e meio. Como é que é possível isso? Então, a meu ver, a partir do momento em que se reconhece uma garantia provisória de emprego, se for extrapolado o prazo máximo legal do contrato, na minha opinião pessoal, esse contrato deveria sim se converter e se transformar num contrato por prazo indeterminado. Eu não vejo compatibilidade entre essas situações aqui, tá? Mas é um tema polêmico, um tema, portanto, que a gente tem que acompanhar aí, eventualmente, futuramente, pode ser que exista uma pacificação lá no Tribunal Superior do Trabalho. Maravilha, minha gente? Com isso fechamos aqui mais uma súmula. Fico por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.